Já pensou em largar tudo e começar sua vida em outro país? Oi, pessoas! Pra quem não me conhece, meu nome é Amanda Fonseca e hoje eu tô aqui pra compartilhar com vocês a mais nova experiência da minha vida, que é eu estou me mudando para Portugal. E eu decidi vir compartilhar minha trajetória aqui com vocês pra primeiramente gravar como registro, porque eu sempre gostei de diários e vídeos, mas o mais importante é ajudar vocês que também querem migrar de forma legal e bem estruturada pra minimizar os perrengues que nós como imigrantes sempre teremos. Mas lembrando que tudo que eu compartilhar com vocês nesse canal é experiência própria minha, eu não sou nenhuma advogada da área, nem vendo nenhum serviço do tipo. Eu só tô aqui mesmo pra compartilhar essa rotina de imigração com vocês, para ajudar vocês a realizarem também o sonho de imigrar para outro país. Então não deixe de se inscrever para não perder nenhum vídeo sobre o assunto, curte, compartilha e vamos lá! Eu amo o Brasil. Eu amo a cultura brasileira, eu amo a culinária brasileira, eu amo as paisagens belíssimas do Brasil, amo o calor do povo brasileiro. Só que algo dentro de mim, desde que eu me entendo por gente, sempre me chamou pra morar fora do país. E conforme eu fui crescendo e entendendo melhor como é viver num país onde a moeda é desvalorizada, a educação é negligenciada, a segurança é um fator preocupante e as oportunidades no geral são bem limitadas, eu fui querendo cada vez mais sair do país e conhecer outras culturas. E não, atualmente eu não tenho uma vida ruim no Brasil, eu tenho pais que me amam e me apoiam sempre, eu moro numa casa maravilhosa de frente pro mar, eu tenho animais de estimação que eu amo demais, eu acabei de ser formada numa universidade federal, eu tenho um quarto com tudo que eu sempre sonhei, então, tipo assim, eu tenho uma vida muito cômoda aqui no Brasil, mas não é o comodismo que eu busco, e sim a liberdade geográfica. E como a maioria dos brasileiros, eu sempre pensei em ir para os Estados Unidos, viver o tão falado sonho americano, e até cheguei a quase ir algumas vezes, mas por alguns motivos eu acabei ficando aqui pro Brasil. Então, por que agora eu decidi ir para Portugal? Bem, há mais ou menos uns 3 anos atrás, eu tava conversando com a produção, vulgo meu namorado, vulgo Everton, e a gente tava conversando sobre sair da casa dos nossos pais, sair da nossa bolha de comodidade, começar a vida como um casal mesmo, e falando sobre as oportunidades que a gente queria, tanto como casal quanto individualmente. E a gente percebeu que o Brasil realmente não oferecia aquilo que a gente queria, na proporção que a gente queria, e a gente começou a falar sobre imigração para outros países, e teve um dia que o Everton virou pra mim e falou, por que não Portugal? E aí eu falei, por que não, não é mesmo? A partir daí eu falei, bora, vai ser Portugal, e é isso. Eu só tava feliz com a possibilidade de já sair do país. Mas aí, claro que a gente parou, sentou, estudou certinho, verificou outros países, e a gente começou a entender melhor sobre os processos de legalização em cada país, e a gente decidiu, por fim, por Portugal mesmo. E a gente pretende não só morar e trabalhar no país, mas também estudar e se especializar nas nossas áreas. Eu pretendo fazer o mestrado e o Everton pretende fazer a graduação dele. E como a gente chegou nessa decisão, né? A gente fez uma lista de prós e contras, onde Portugal venceu no quesito de documentação para uma imigração e residência legal, no quesito da língua, né? Porque mesmo que o português de Portugal seja diferente do nosso português do Brasil, ainda é mais fácil de se adaptar do que a gente ir para um país onde a gente não tem total fluência em outro idioma. Na questão do clima, porque também é bem parecido com o clima do Brasil, ali na região sul-sudeste, além de ser um país que tem uma moeda forte, um país seguro e uma questão que pesa demais pra gente, que é ter uma liberdade geográfica. Afinal de contas, Portugal faz parte da União Europeia e assim fica mais acessível da gente conhecer outros países. Inclusive, um dos meus maiores sonhos é conhecer a Itália. O primeiro passo, depois de decidir certinho o país, foi estipular o tempo que a gente teria para se organizar para nossa imigração, especialmente no quesito financeiro, porque a organização financeira é o que mais conta no seu planejamento, sendo basicamente 80% do seu planejamento. Como eu ainda estava fazendo minha faculdade e o Everton também tinha outros planos dentro da empresa que ele trabalhava, isso no final de 2022, a gente decidiu usar esse tempo que eu tinha para terminar o curso e ele se especializar mais na área dele, para a gente juntar o dinheiro que a gente precisaria. Isso a gente decidiu o ano de 2025 com base no que a gente estudou que a gente precisaria ter como casal para fazer uma imigração segura para nós dois. O segundo passo foi decidir por qual processo migratório iríamos ir. No começo a gente estava pensando em como turista para conhecer o país, ver se realmente era aquilo que a gente queria, e se fosse o caso, a gente pediria a extinta manifestação de interesse, porque naquela época os vistos disponíveis não nos atendiam dentro do planejamento que a gente tinha. Mas enquanto a gente estava pesquisando sobre o processo da imigração nesse meio tempo, surgiu o visto de procura de trabalho. E aí, sem hesitar, a gente decidiu ir com visto, porque a gente realmente queria uma imigração totalmente legal e segura. No começo era difícil achar informações concretas sobre o visto, porque era um visto muito novo e as informações que tinham eram muito confusas. Mas aos poucos eu fui levantando toda a informação necessária para solicitar o visto sem precisar de qualquer tipo de assessoria. Afinal, eu faço gestão da informação do conhecimento. E eu utilizei como assessoria mesmo o YouTube, os jornais, network e muita pesquisa, tanto sobre o processo migratório como sobre o país em si. E é por isso que eu espero ajudar vocês da mesma forma, utilizando o YouTube como uma
porta de assessoria para vocês. O terceiro passo foi decidir quanto de dinheiro iríamos juntar, o que foi bem complicado porque a gente teve que sacrificar várias coisas das quais estávamos acostumados, como conhecer novos restaurantes, comprar looks na Shein, etc. E também porque o euro subiu muito, bem perto da época que a gente decidiu aplicar o visto e começar a converter nosso dinheiro. Então é muito importante que vocês tenham um planejamento financeiro bem pensado e repensado para todas as possibilidades que possam vir a acontecer enquanto vocês estão se planejando. O quarto passo foi ver as questões das passagens. O certo seria a gente comprar a passagem só depois que a gente tiver com visto em mãos, e só reservar a passagem de volta ou comprar ela com 100% de reembolso para apresentar na documentação para você tirar o visto. Mas no nosso caso, a gente tem um amigo de família que tem uma agência de viagens que estava fazendo uma promoção muito boa, mais ou menos 1 ano da nossa data prevista para a gente imigrar. Então a gente não quis perder, a gente já comprou tanto a de ida quanto a de volta. Com bagagem despachada tanto para mim quanto pro Everton e possibilidade de reagendamento caso a gente fosse precisar. Do quarto pro quinto passo levou bastante tempo, porque foi a época que a gente estava juntando o dinheiro necessário que a gente estipulou para imigrar e acompanhando as notícias do país. O que é muito importante da gente fazer, porque as leis e as regras de imigração no país mudam muito. Além de acompanhar as outras notícias do país, como economia, política, segurança, o que nós, como imigrantes, precisamos ficar atentos. O quinto passo foi aplicar o visto. Para isso, a gente decidiu por qual meio a gente iria fazer essa aplicação e levantou toda a documentação necessária que a gente precisaria. E nessa parte é a parte que a gente começa a gastar o dinheiro que a gente até então só estava juntando, então começa a dorzinha no coração. Nesse ponto, é muito importante que você tenha um planejamento secundário. Por exemplo, no nosso caso, a gente estava pensando em aplicar o visto no vice-consulado de Portugal em Recife. Só que na semana que a gente ia fazer nosso agendamento, o site para fazer agendamento não estava funcionando, estava fora do ar. E a gente estava tentando ligar, mandar e-mail, mas eles não respondiam. Então a gente teve que optar pelo nosso plano B, que seria fazer pela VFS de Salvador, já que a gente mora no Rio Grande do Norte. Então tenham sempre um plano A e um plano B e estejam muito bem preparados para os dois. Porque é muito importante vocês prestarem muita atenção em relação às datas e tudo mais que vocês colocam no processo de vocês. Mas fiquem tranquilos que vamos falar mais sobre isso no vídeo que falaremos sobre o nosso processo sobre o visto de procura de trabalho. O sexto passo foi decidir onde moraríamos e como iríamos fazer para conseguir o nosso imóvel. E nós optamos por contratar o serviço de relocation. Porque assim, para você conseguir um imóvel de forma segura, ou você vai precisar de uma pessoa que você confia muito dentro de Portugal já para conseguir um imóvel para você, ou você vai para Portugal e fica em um Airbnb, em um hostel, num hotel, numa pousada e tenta por conta própria conseguir um imóvel. Para isso você vai demandar muito tempo e dinheiro, ou você contrata um serviço especializado, como o relocation. Mas tomem muito cuidado com golpes, procurem sempre serviços sérios e de qualidade. A gente pretende fazer um vídeo sobre o serviço que nós contratamos. Se vocês quiserem saber mais, deixe um comentário aqui embaixo. Atualmente estamos nos nossos últimos 30 dias no Brasil e estamos finalizando algumas organizações para nossa imigração, como finalizar a mala, a gente também tem que se despedir de alguns familiares, a gente tem que comprar remédio, tem que terminar de apostilar alguns documentos que a gente vai levar, a gente tá vendo como que vai fazer sobre o nosso deslocamento do aeroporto, que a gente vai descer lá em Portugal até a nossa casa, ver a questão do chip também, coisas desse tipo. Até aqui eu posso afirmar para vocês que o maior desafio até agora foi conseguir um imóvel. O aumento do euro, bem quando a gente resolveu converter, também não ajudou a nossa situação. Mas, agora que já temos nosso imóvel com contrato de arrendamento tudo bonitinho, já temos água, luz, internet instalados, já temos também nosso NIF, nosso NIS, a gente tá mais tranquilo quanto à mudança. E eu tô super ansiosa pra mostrar pra vocês todo esse processo de imigração. E você, meu amor? Também. Então é isso, galera. Esse vídeo foi mais pra anunciar pra vocês sobre a nossa partida e explicar como tá sendo a nossa trajetória até aqui. Nos próximos vídeos eu vou explicar pra vocês em detalhes como foi o nosso processo do visto de procura de trabalho pra ajudar você que também quer imigrar de uma forma legal. E vou compartilhando com vocês a nossa rotina de imigrante, toda essa experiência. Então já se inscreve pra não perder nenhum dos perrengues que iremos passar. Curte esse vídeo, comenta aqui embaixo se você tiver alguma dúvida, ativa o sininho e compartilha com quem também tá querendo imigrar. Um beijo e até mais!